Olá, essa é a aula 10 do curso Olhar de Mãe. Seguindo a aula passada, a gente vai entrar então no hábito do sono. Então eu vou falar um pouquinho por que é importante, o que acontece em cada casa que ainda não está com esse hábito estabelecido, como que a gente pode estabelecer, qual é a rotina de seguir, algumas técnicas de ensinar a criança a dormir sozinha, como que nós mães precisamos estar nesse momento. Vou falar um pouquinho do bebê, especialmente até os 3 meses. Vou falar também quem já tem crianças maiores e tá com a rotina completamente bagunçada do sono, como que a gente faz. E também a parte de não ficar comparando com outras crianças, de seguir a nossa rotina e avaliar a nossa criança e não ficar pensando como que o filho do outro tá e por que o nosso não, tá? Então vamos lá. Que é importante ter uma boa noite de sono já tá mais do que comprovado pela ciência. Então nem tem por que eu ficar aqui tentando provar que é importante ter uma boa noite de sono. É muito fácil pensar em como isso afeta nós adultos. Então, quando a gente não tem uma boa noite de sono, ou quando a gente tem insônia, não consegue dormir na hora certa, ou quando dormimos menos horas do que o necessário, isso afeta diretamente o nosso dia. Então imagina para a criança que nem tem o controle sobre as emoções, sobre o que ela vai fazer, a hora que ela vai dormir, ela não sabe o porquê ela tá daquele jeito, né? Então influencia muito. Isso, e tanto no comportamento como na parte de aprendizado, de desenvolvimento. Então, uma criança que dorme as horas necessárias e com a qualidade de sono necessária, ela se desenvolve da forma correta, ela tem o comportamento correto e ela tem capacidade de aprender as coisas corretas, tá? Então, para tudo, né? Para tudo o sono é muito importante. Então, a gente tem que respeitar, além da qualidade de sono, a quantidade de horas necessárias para cada fase e também pensar principalmente nos bebês, né, das sonecas, a soneca da manhã, a soneca da tarde e a qualidade do sono à noite. É muito comum a gente pensar que principalmente o bebê, se ele dorme muito durante o dia, isso vai atrapalhar no sono da noite. E é ao contrário. Um bebê que dorme as horas corretas durante o dia, ele dorme melhor à noite. Então não atrapalha. No bebê não existe a compensação, né? A gente fala assim, se dormiu 1 hora a mais durante o dia, então isso vai prejudicar no da noite. No bebê isso não acontece, tá? Então vamos lá, na prática, né? O que acontece? Pode ser que você ache que acontece só na sua casa, mas acontece em quase todas as casas quando a rotina do sono não tá pronta, né? Não tá respeitada, né? O que acontece? A criança tá brincando, a gente vai fazer alguma coisa e aí o tempo vai passando, a gente sabe que já chegou a hora de começar a colocar as crianças para dormirem, mas a criança tá lá brincando, a gente fica ou com dó de tirar a criança da brincadeira, da televisão, ou a gente quer terminar o que a gente tá fazendo, né? Alguma tarefa nossa, e a gente vai enrolando e deixando pro último minuto. Quando chega no último minuto, a gente quer acelerar a criança. Então vai, vamos, já tá tarde, você precisa dormir, amanhã tem escola ou amanhã tem alguma atividade, tem que acordar cedo. Nesse momento, a gente já tá cansada, a gente já tá querendo também o nosso momento sem as crianças e pode ser que a gente esteja com fome, né? Que, por exemplo, na minha casa a gente janta separado, então as crianças jantam primeiro, a gente fica com eles e tudo, mas a gente janta depois, os adultos, então a gente já tá com fome, ou a gente tá querendo tomar banho, sei lá. Tá naquele momento que a gente chama da hora da bruxa, não é só para as crianças, é para os adultos também, né? Então a gente já tá naquele momento. Então a gente começa a acelerar. Então nós mostramos para a criança muita agitação. E isso agita a criança também, que pode ser que já estava agitada mesmo, porque ela estava brincando com alguma coisa ou estava vendo televisão e ela já está agitada e nós também. E aí a gente começa a acelerar. A criança não atende os nossos comandos da forma como a gente queria, né? E aí a gente vai
acelerando. Quando a gente consegue, então, colocar a criança na cama, a criança está agitada, ela não está pronta para dormir, e a gente começa com alguma chantagem, se você não dormir, ou olha só o que você está fazendo, e a gente começa a fazer drama, e aí a criança tem uma sede repentina, toda criança tem muita sede na hora de dormir, e aí a gente fica, não, você não tá com sede, ou a gente fica, tá bom, vou lá buscar sua água, e a gente busca água. E assim vai, uma rotina muito bagunçada, estressante, em que dá briga, o casal briga, porque daí o marido acha uma coisa, a mulher acha outra, os dois já estão nervosos e brigam também. Então, não acontece só na sua casa, acontece em muitas casas, né? Não necessariamente tudo junto no mesmo dia, mas ou tudo junto no mesmo dia, ou um pouco em cada dia, né? E aí todo mundo vai dormir, a criançada chorando, triste, a gente fica nervoso, e aí depois, quando a criança dorme, a gente fica super arrependido. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz, coitada da minha filha, do meu filho, olha como eu tratei ele. E isso segue dia após dia, enquanto a gente não estabelece de fato uma rotina, tá? Então, e tem uma outra coisa, né, que eu lembrei, que eu vi aqui, que acontece muito. A gente deita com a criança para ela dormir, e aí ela não quer que a gente saia do quarto, a gente cede, ou a gente fica dizendo, olha, é o último dia que eu vou ficar com você aqui até você dormir, e aí a criança dorme, e a gente que tá cansado, dorme também. E aí depois de um tempo, então, ou a gente acorda, ou alguém vem acordar a gente, né, o marido, a mulher vem acordar a gente, e a gente já tá no estágio de dormir, né? Então, para algumas pessoas, aquilo se prolonga durante a noite, a gente não consegue fazer mais nada, fica com aquele sono, então janta com sono, conversa com sono, não consegue terminar as tarefas que tinha deixado para depois, ou para algumas pessoas desperta e atrapalha o sono da noite. Então, isso é um padrão também que acontece e que, claro, atrapalha, né? Então tá, e aí? O que é importante nessa questão do sono? É a criança aprender a dormir sozinha, então sem que a gente esteja do lado dela para ela dormir ou deitada com ela, no lugar certo, que é o quarto dela ou a cama dela, né? E na hora certa. Então tem que ter uma hora certa para a criança dormir. É claro, não é assim, 8 horas ou 8 horas. Tem uma janela, mas essa janela precisa ser pequena. Então, entre 8 e 8 e meia, ou se um pouquinho mais tarde, entre 8 e meia e 9 horas. Então, tem essa janela, né? Mas o que não pode acontecer? Um dia a criança dorme às 8, outro dia às 11, aí outro dia às 10, depois volta para 8 de novo. E isso não é bom nem nos fins de semana, né? Que eu sei que é mais difícil no fim de semana, mas até no fim de semana a gente deve tentar seguir pelo menos uma janela aí não muito grande, tá? E agora, na prática, né? Como pode ser a rotina do sono? Então, a gente precisa começar a acalmar o ambiente. Então, o que eu acho que funciona muito é um tempo antes, então vamos dizer assim, 1 hora antes de começar a rotina do sono, você brincar com a criança, então criar uma conexão, e pode ser uma brincadeira agitada, então por quê? 1 hora antes, tá? Porque essa outra 1 hora vai dar tempo de acalmar. E essa brincadeira agitada, além dela gastar um restinho de energia que tem ali, ela cria conexão com a criança, e quando a gente cria conexão, a gente consegue que a criança siga muito mais fácil as nossas ordens, né? Os nossos... como é que diz? Os nossos comandos mesmo, né? Então, comandos, né? Às vezes fica feio isso, mas é coisa simples, tá? Vai escovar o dente. Então, se você criou uma conexão, a criança tá ali, feliz com você, brincou, uma coisa agitada, e aí você vai, depois dessa brincadeira, você vai começar, então, o ritual do sono. Eu vou dar vários exemplos do que você pode colocar no seu ritual do sono, mas é claro, cada família tem que pensar como funciona para você essa hora. Tem coisas no ritual do sono que é impossível implementar na minha casa por conta da nossa estrutura, né? São 4 filhos, tem os horários da mulher, os horários do marido, os horários da criança, como funciona a casa, quem dorme onde, se são 2 crianças ou uma criança no quarto, ou 3 ou 4. Então, é claro, a gente vê várias dicas de rotina do sono, a gente tem que pensar o que cabe na nossa casa. Então, eu vou dar vários exemplos, não quer dizer que eu uso todos, mas são exemplos que eu sei que funcionam, que são indicados por especialistas, e aí você pensa na sua casa o que cabe, tá? Então, por exemplo, você pode começar com o jantar
ou um lanchinho. Então, na minha casa, eles jantam cedo. Então, na hora de dormir, é um lanche. Então, você pode começar ou com o jantar ou com um lanche. Aí, depois disso, o banho, ou antes disso, o banho. Então, você vai escolhendo a ordem, tá? Mas, então, alimentação, o banho, escovar os dentes, que costuma ser uma das últimas coisas, fazer xixi, que também costuma ser, né, uma das últimas coisas, para depois não ficar com vontade durante a madrugada, escutar uma música calma, escutar um audiobook, então, né, um livro falado, se você não tem costume de ler, ou você ler um livro para criança, ou você contar uma história livre, que não é de um livro, você adicionar cheiros, né? Então, principalmente o de lavanda, que se fala muito, que acalma. Então, pode ser mesmo na hora do banho. Então, você esfregar um pouquinho de lavanda na mão, para a criança sentir o cheiro, ou você pingar algumas gotinhas no box, é bem pouquinho porque ela é forte, né? No box para a criança sentir, ou você ter aquele difusor de ambiente. Então, algum cheiro que você pode adicionar, que a hora que a criança sentir, ela já vai atinar que aquilo é a hora do sono, né? Diminuir as luzes da casa, fazer uma conversa com a criança sobre o horário, algum horário específico do dia ou alguma coisa que você queira falar, desde que seja calmo, cantar uma música, você mesmo cantar. Então, tudo isso pode ser incluído na rotina do sono. Uma coisa que é importante, que eu já falei da outra aula, é manter sempre a mesma ordem. Então, se você escolheu que primeiro toma banho, depois toma o lanchinho, depois vai para o quarto, pega um livro e você lê o livro, ou a criança lê sozinha, e você canta uma música, e você reza e coloca a criança para dormir, né? Eu pulei algumas coisas, né? Mas, por exemplo, tem que escovar o dente, tem que fazer xixi, então tá. Mas sempre na mesma ordem, isso é muito importante. Lembra? Isso vai gerar um encadeamento das ações. Então, não é do dia para a noite, pode demorar inclusive mais de mês, mas a criança vai entender que ela tomou banho, vai estar na hora de jantar. Ela jantou, vai estar na hora dela escovar o dente. Depois de escovar o dente, ela tem que ir para o quarto. Lá no quarto, o que ela pode fazer nesse momento? Ela pode brincar? Se você tem algum brinquedo calmo, de montar, né? Qualquer coisa calma, ela pode fazer? Ou ela tem que ler, né? E depois ela sabe então que você vai para o quarto e você vai cantar para ela. E depois, no final de tudo, vocês vão rezar juntos, isso tudo, a luz já tá apagada, a luz ainda tá com um abajur, você já fechou as cortinas. Então, cada detalhe para a hora do sono, ele faz muita diferença, porque ele ativa na cabeça da criança, assim, está na hora do ritual do sono, daqui a pouco eu vou dormir. Não é uma coisa que pega a criança de surpresa e cada dia de um jeito. Então, ela está super empolgada assistindo um desenho e você diz, hora de dormir. Isso para ela não faz sentido e ela não vai aceitar. E até ela conseguir acalmar, vai demorar. Então, existem atividades que chamam de atividade de transição, que é você passar a criança do estado alerta, agitado, acordado, para o estado de dormir. Se você pula essa atividade de transição, vai ficar muito mais difícil. O que vai acontecer é que ela vai fazer essa atividade de transição enquanto ela está na cama, brigando com você, enquanto você está mandando ela dormir. Em algum momento ela vai ter que se acalmar, né? Então, pensa isso, ou você vai gastar esse tempo brigando ali com ela, querendo fazer ela ficar deitada, ou você vai usar esse tempo com qualidade, de uma forma boa para todo mundo, para a família inteira, para você, para a criança, tá? Então, pensa assim, esse tempo, ele vai ter que existir, não tem como pular, tá? Na hora do ritual, pensa o seguinte, vê na sua casa quanto tempo esse ritual demora. Na minha casa, ele demora pelo menos 1 hora, porque são 4 crianças. Então, se eu deixo para fazer, enrola um pouquinho, deixo para fazer 40 minutos, eu tenho que colocar na minha cabeça que eles vão dormir 20 minutos mais tarde. E não que eu vou acelerar o processo todo para eles dormirem, porque não funciona. Então, pensa assim, 1 hora, 1 hora antes você começa. Na sua casa dá 40 minutos? Então começa, põe um alarme no celular. Tocou o alarme, para tudo e começa o ritual do sono. E falando em celular, esconde o celular nesse momento, se dedique ao ritual do sono, use ele como um momento para estar junto,
que vai gerar a conexão, que vai gerar o tempo de qualidade tão falado, né? Então, esse momento pode muito bem ser um tempo de qualidade, ou melhor, deve ser um tempo de qualidade, de você passar a segurança para a criança. Então, você não vai ficar só mandando ela fazer tudo. Vai escovar o dente, vai no banheiro, vai não sei o quê. Você vai acompanhando ela nisso tudo, né? Não quer dizer que você todo dia tem que ir lá e fazer ela fazer. Depois que isso virar um ritual, ela vai fazer sozinha, mas você pode estar ali, junto, no ambiente, conversando, acalmando, tá? Então, pensa nesse ritual. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa do ritual. Não, são esses mesmos, tá? E o rezar, né, que eu não coloquei lá naquela lista, mas a parte de rezar eu acho muito importante, a gente faz todas as noites, eu vou aumentando um pouquinho mais a cada fase da criança, assim, então os menores rezam menos, as maiores já rezam mais, a gente conversa um pouquinho mais sobre a importância do rezar, do estar junto com Deus, de conversar com Deus o dia inteiro, então eu vou adicionando essas coisas aos poucos, conforme eles vão crescendo, e é claro, gera muitos questionamentos e daí uma coisa que eu tenho que cortar, então eu falo, bom, nessa hora não dá pra gente ficar entrando em questões profundas e explicando muita coisa, e aí a gente guarda as questões para um outro momento, para amanhã, durante o dia, acordado. Uma outra coisa que acontece, até me lembrei por causa disso, né, nessa hora. Então, se você definiu que você vai ler uma história, aí você lê uma história, que acontece, a criança quer outra história. Se você abre exceção, você tá bagunçando o ritual do sono. Porque, então, a criança quer uma história. Parece muito duro, assim, né? Ah, mas é só mais uma história. Então, já defina que serão duas. E avisa a criança, serão duas e não serão três, né? E aí você cumpre isso. Por mais que a criança peça, uma hora ela vai entender que você não vai abrir exceção. E aí bastou você abrir, quanto menor a criança, bastou você abrir uma exceção para ela achar que aquilo pode acontecer a qualquer momento, todos os momentos. Então, não abra exceção. O que você definiu como ritual do sono, faça como ritual do sono. Parece duro no começo, mas pensa assim, ó, de novo, né? Falei isso numa outra aula. A gente tem dó da criança no momento de falar não, a gente tem dó de impor limites, impor regras. Então, a criança pede, mas fica mais um pouquinho, mas deixa eu assistir mais um desenho, mas vamos brincar mais um pouco. E a gente vai cedendo. E aí a gente tem dó e a gente vai cedendo. Só que depois isso vai virar uma bagunça. E é dessa bagunça que a gente tem que ter dó. A gente tem que ter dó das brigas, de depois ficar falando bobagem pra criança, de ficar fazendo chantagem, de ficar ameaçando. Isso sim a gente tem que ter dó. Então, de novo, pensa assim, os limites que você está colocando, as regras que você está colocando para o ritual do sono não são ruins, pelo contrário, são bons, eles vão trazer muitas vantagens para sua família. Então, não tenha dó de impor essas regras e limites com respeito, com amor, vai dando carinho durante o cumprimento dos limites, tá? Não tenha dó, faça a rotina do sono. Que mais? Bom, eu falei da lavanda, né? Tem também sons, né? Então, pode ser que você queira colocar um som da natureza, então som de passarinho, som de mar, som de chuva. Então, pode ser que para você goste, que as suas crianças gostem e isso faz sentido. Então, esse pode ser o gatilho para a criança entender. Chegou a hora de começar a me preparar para dormir. Então, você coloca um som de mar e a criança já entendeu, né? Ou uma música mesmo que vocês gostem, desde que ela seja calma. É legal ter esse start, sabe? Esse assim, a hora que acontece isso, eu sei que começou o ritual do sono. Então, tanto você como a criança. O cheiro da lavanda também pode ser. E os movimentos, né? Os movimentos, o que é? Não se agite você. Não fica, vai, vem, não sei o quê, e você correndo de um lado para o outro da casa, tá? Você também se porte de maneira calma. Fala baixo, fala calmo, leve as crianças, tá? Eu sei que tudo isso, em muitos dias, é muito difícil, mas é bom a gente ter em mente e a gente reconhecer quando a gente está errando, para que a gente possa consertar, ou durante o ritual, ou dia após dia, né? É um treinamento não só para criança, é um treinamento para a gente também, o ritual do sono, né? Outra coisa, diminuir as luzes, tá? Isso, a ciência já comprovou, também, muitas pesquisas, que isso faz toda a diferença, porque o nosso corpo funciona assim, quando tem luz, ele produz coisas para ficar acordado, quando não tem luz, ele começa a produzir outras coisas para dormir, tá? Então, quando você abaixa a luz, você está avisando o corpo que chegou a hora de dormir.
Na minha casa é extremamente difícil, a gente não consegue abaixar as luzes por diversos motivos. Eu tento abaixar as luzes só no quarto e no banheiro, onde eles vão estar naquele momento, já ajuda, tá? Mas é como eu disse, né? Não dá pra gente colocar tudo na nossa casa. Mas se você conseguir na sua casa, é uma coisa que realmente funciona. Então tem gente que fica super bem com luz baixa, né? Então na hora que chegou o momento daquela 1 hora, né? Antes, apaga não, abaixa todas as luzes da casa toda e vai fazendo o ritual do sono naquela luz baixinha de abajur, né? Alguma luz amarela que tiver. Isso ajuda muito a ir acalmando a criança. E agora, feita então, né, essa parte de rotina do sono, aí você vai pensar na sua casa, o que fica bom para você. Tem as técnicas de fazer a criança dormir sozinha, de ensinar a criança a dormir sozinha, né? Então tem desde a técnica, deixar o bebê, né? Serve para bebê, serve para criança também. Deixar chorando lá no berço, que é uma técnica que eu não concordo, então eu nem vou explicar ela aqui, até porque nem tem explicação. É simplesmente você faz o ritual do sono, põe a criança no berço e se ela chorar, chorou e fica lá chorando até dormir. Funciona? Funciona. Depois de alguns dias a criança vai entender que ela vai ter que dormir sozinha. Eu, particularmente, não gosto, nunca fiz e não recomendo. E aí tem as outras, né? Então, tem diversas técnicas que, na verdade, elas são variações da mesma coisa, tá? Então, eu acho que também não vale a pena ficar dando todas as pequenas técnicas aqui, porque cada um vai adaptar na sua casa, tá? Agora, o que realmente dá para fazer todo o ritual do sono, não adianta querer colocar na cama sem o ritual do sono, tá? Então fez o ritual do sono, colocou no berço ou na cama, vamos então começar no berço, né? Então o bebê colocou no berço, conversa com ele, explica para ele, independente se você acha que ele tá entendendo ou não. Gente, isso não serve até os 3 meses, tá bom? Depois eu vou falar lá do bebê até 3 meses. Então você coloca ele lá e você sai do quarto. E você fica ali de olho na babá eletrônica ou escutando. Se ele chorou, você vai avaliar que choro é esse. É um choramingo? É só uma reclamação, né? Espera, deixa ele lá. Se você achar que esse está virando um choro de verdade, ele vai se descontrolar, ele está sofrendo, vai lá. Pega ele ou tenta acalmar ele no berço primeiro. Então você vai conversar com ele, vai fazer um carinho, vai passar a mão nele e ver se ele se acalma. Se não tá adiantando, pega ele no colo, acalma ele, faz todo o procedimento de acalmar o bebê do jeito que você faz o seu bebê acalmar, volta ele pro berço e sai de novo. E você vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. Agora, principalmente um bebê que você está começando a fazer isso, se você achar que não vai funcionar e que ele só vai dormir no colo mesmo, você faz essa técnica até o ponto que você achar que dá. Agora, tem bebê que ele vai ficar muito nervoso e só vai piorar. Então, você faz a técnica até o momento que você acha que tá bom, que ele não tá se desesperando, e aí você pega e faz ele dormir do jeito que você sempre faz. E aí você vai aumentando esse tempo dia após dia. Vai demorar mais, vai. Quanto mais você deixar ele chorar no berço e dormir sozinho, mais rápido vai ser. Agora depende do que você está disposta a deixar ou não o seu filho chorando, tá? E aí uma criança grande na cama, mas ela vai sair, né? Ela vai sair. Então você vai voltar ela para a cama. É a mesma coisa de pegar no colo, você vai voltar para a cama quantas vezes forem necessárias. E é assim que ela vai aos poucos entendendo que não adianta ela sair da cama. E tudo isso tem que ser comunicado para a criança antes, né? Então é uma regra, não pode sair da cama. Ela vai descumprir a regra, você vai lá levar e dizer não pode descumprir a regra e assim vai. Não é uma coisa rápida, não é mesmo, mas vale muito a pena. E também tem a questão da criança, que você ensinou ela a beber, dormir ali no berço e ela passa para a cama, né? Quando então ela tá mais velha, você tira o berço e coloca a cama. Dependendo de como foi esse treinamento, se a criança está muito acostumada já e ela aceita bem, pode ser que ela não saia da cama, pode ser que ela já fique ali mesmo. Mas pode ser que ela se sinta livre e ela só estava ali no berço porque não tinha outra opção e agora ela vai começar a sair da cama. Então você vai precisar de um novo treinamento, mas que não vai ser tudo de novo. Vai ser realmente bem mais fácil, né? Vai ser uma coisa de, olha, agora não tem berço, não tem as grades, mas você não pode sair. É a mesma coisa de quando era o berço. Você vai ficar aqui deitado e você vai dormir, tá?
tá? E aí pode ser que é um novo treinamento, mas ele vai ser mais curto, mais rápido, e você vai voltando a criança para a cama quantas vezes precisar, tá? Dentro dessa técnica tem uma que é do banquinho, que vai andando. Então é assim, você coloca uma cadeira, um banquinho do lado do berço e você fica ali. Quando a criança estiver ali quase dormindo, você já tenta sair. Aí você vê se ela chora ou não chora, e aí você volta, né? Você vai avaliando. Aí no dia, você faz isso alguns dias, né? Você escolhe aí, um dia, 3 dias, uma semana, você vê, né? Você vai avaliando pelo seu filho como ele está se comportando. Depois desse período, então você põe o banco um pouco mais longe. Então você vai pôr, sei lá, no meio do quarto, né? Depende aí do tamanho que é o seu quarto. E aí você coloca ali. E aí você faz a mesma coisa, alguns dias, conversa com ele, espera ele se acalmar, espera ele dormir ou você sai um pouquinho antes dele dormir. E aí você vai colocando esse banquinho cada vez mais longe até você colocar ele na porta do quarto e depois fora do quarto, tá? Essa também é uma variação dessa, né, de ficar voltando pro quarto que também funciona, tá? Então é isso. Não tem outro jeito. Então, assim, não existe realmente uma fórmula mágica, existe constância. Você escolhe uma rotina do sono e faz ela todos os dias iguais. Isso não quer dizer que você não vai mudar alguma coisa que você percebeu que não tá bom, mas percebeu que não tá bom, já muda e continua a constância de novo. O que não dá é você tentar 3 dias, 4 dias e dizer isso não funciona. E aí você muda. E aí você tenta outra coisa, 3 dias, 4 dias, isso não funciona. Precisa de um tempo grande para funcionar, né? E as adaptações também, você, eu coloquei a janta aqui, não, mas na minha família não funcionou, então muda, né? É a hora do banho, eu prefiro bem antes deles dormirem, muda, né? Vai mudando essas coisas assim, mas tenta já pensar como funciona para você não ficar mudando muito. E não mude porque você tá achando que não funciona, assim, no sentido de é isso que não faz a criança dormir. Porque geralmente não é isso. O que faz a criança não dormir é você não ter constância e você não esperar o tempo que ela precisa para aprender. É isso que atrapalha a rotina, tá? Bom, essas são as técnicas e algumas coisas que eu acho muito importante de falar. Quando a criança tem medo, né? Não adianta dizer para a criança não precisa ter medo, ou é bobagem ter medo, são coisas que não adianta. E aí, eu, particularmente, fui uma pessoa muito medrosa, então eu sei o que não adianta fazer. Sinceramente, até hoje eu não sei exatamente o que adianta fazer, porque eu não sei dizer, assim, o que teria acabado com o meu medo. E eu tenho uma criança que tem muito medo e tem outras que tem, às vezes, assim. Então, o que eu faço e o que eu acho que deve fazer, que eu vejo que funciona. Eu vou junto, eu acalmo, então, assim, tenho medo. Aí se a gente vê, né, tô com medo, tá bom, mas deita aí e fica, não sei o quê. Aí tem momentos que ela vem e realmente a gente vê que está com medo mesmo, aquele medo que paralisa. Então, não adianta querer deixar a criança ali sozinha sofrendo. Então, o que adianta? Ir lá, acalmar, ficar junto, conversar. O que aqui em casa eu vejo que funciona muito, a gente pega, pensa num momento bom que aconteceu hoje, ontem, ou alguns dias atrás. Vamos pensar num momento bom. Uma festa que foi com os amigos, um passeio, um dia na praia, um dia no parque, qualquer coisa. E vamos retomando essa memória. E eu vou dizendo, né? Claro, isso depende da idade da criança, mas eu vou dizendo, olha, treina a sua cabeça para pensar coisas boas, né? Então, o pensamento ruim vai voltar? Vai voltar. Você manda ele embora e volta o pensamento bom. E aí eu digo para elas, quem manda, a gente tem que mandar na nossa cabeça. Isso é até para adulto, né? A gente mesmo muitas vezes fica pensando bobagem. Então, a gente tem que ensinar isso para eles desde criança. Então, só que elas precisam muito de ajuda, então eu vou retomando com ela esse momento bom, o que aconteceu, como você se sentiu, e aí ela entra nesse estado. E eu mostro para ela, tá vendo? Quando a gente pensa coisa ruim, o nosso corpo, ele acredita que aquilo tá acontecendo, e ele reage assim. Da mesma forma, quando a gente pensa coisa boa, o nosso corpo acredita que aquela coisa boa tá acontecendo, e ele reage de um modo bom. Isso serve muito para adulto também. Então, faça isso. Aí eu vou falando para ela, vou fazendo, quando eu vejo que ela entrou no estado bom, né, no estado calmo, no estado feliz, tranquilo, eu saio do quarto e geralmente funciona. Geralmente aí ela vai acalmando, ela continua, né, depois sozinha ali pensando e consegue dormir, tá? Então, e uma outra coisa, a criança que acorda à noite. Se a gente pensar em técnicas corretas da criança dormir sozinha,
Quando a criança aparece no nosso quarto à noite, o certo é a gente voltar para o quarto da criança, colocar ela ali, acalmar, deixar ela dormir ou, né, sair, na verdade, com ela acordada ainda e a gente voltar para o nosso quarto. Esse seria o correto pensando na técnica. Eu não faço isso e explico por quê. Eles só aparecem no meu quarto quando eles têm pesadelo. Então, eles não aparecem à toa, não é aquela criança que ainda não aprendeu a dormir. Se você perceber que seu filho não aprendeu a dormir e você tem disposição de acordar de madrugada, levar ele para a cama de novo, eu acho que vale a pena. Eu já fiz isso em momentos que eu percebi isso. Hoje, eles dormem muito bem. Eu percebo que eles só vão para a cama se eles têm pesadelo, estão com medo. Nesses momentos, eu não acho que vale a pena voltar para o quarto e deixar eles ali sozinhos. Eu acho que vale a pena acolher, deixar eles dormirem com a gente, porque é um momento que eles estão nervosos, tristes, ansiosos, com medo de acontecer alguma coisa, e na madrugada eu não vou conseguir ensinar nada para eles. Então, eu deixo eles ficarem com a gente, tá? Mas a técnica correta seria levar pro quarto de novo e deixar eles dormirem lá. Deixa eu ver. Agora, o bebê até 3 meses. Gente, já deu 30 minutos, eu vou falar mais um pouquinho, tá? Que eu quero finalizar o do sono aqui. Então, o bebê até 3 meses. Essa fase, a gente não tem que ensinar nada para a criança no sentido de técnicas, tá? Tem que aprender, não pode acostumar no colo, tá fazendo manha, né? Então, eu aprendi isso com o meu pediatra, eu aprendi isso lendo muito. Não existe manha com 3 meses, tá? Então, esses primeiros 3 meses é uma adaptação tanto para a criança como para a mãe, mesmo que não seja o primeiro filho. É uma adaptação, porque cada criança é de um jeito. Então, é um período de dar muito colo, muito carinho, muito aconchego. É só o que a criança tem, né? Nesses primeiros 3 meses, a única interação da criança é estar com a gente. É estar no colo, é conversar, é sentir o nosso cheiro, o nosso toque, ouvir a nossa voz. É o que tem. Então, é isso que a gente vai dar. Então, e observar. Então, você já vai observando o seu filho. Você consegue um pouco ver o que ele gosta e o que ele não gosta. Às vezes a gente acha, essa criança gosta disso, daqui a pouco ela muda de novo, porque nesses 3 meses é assim mesmo. Então você tenta achar um padrão da criança, mas se você não achar, é normal nesses 3 meses, eles mudam muito. E a gente costuma achar que a gente está fazendo errado, não está funcionando. Então assim, é bom já colocar a rotina, é ótimo. Você já tenta colocar uma rotina do sono, mas ela provavelmente não vai funcionar. Então, mas você continua, você já pensa como que você vai querer depois e você faz. Agora, o bebê só dorme no colo? Então faça ele dormir no colo, nessa fase. Essa fase, o que a gente precisa é o máximo de tranquilidade, é fazer o bebê dormir para a gente poder descansar, é não aumentar o caos. Então, se você quer colocar um treinamento agora, você vai aumentar o caos. Tá? Então não adianta. E o bebê nessa fase, ele tem os ciclos muito confusos ainda. Ele não sabe o que é dia e o que é noite. A gente fala, o bebê troca o dia pela noite. Na verdade, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Ele não produz o hormônio necessário para dormir. Esse hormônio, ele é produzido por nós adultos, né? E a mãe passa para ele pelo leite. Mas principalmente para quem não amamenta com leite materno, pode ficar ainda mais confuso. Tá? Então, até os 3 meses, pensa nisso, pensa em observar o bebê e entender como ele funciona, o que ele gosta, o que ele não gosta, e você vai pensando nisso, em se manter tranquila, em fazer o bebê dormir, para você descansar, para ele descansar. Não tira as sonecas do dia, não acorda ele durante o dia achando que isso vai ajudar no sono da noite, não é assim que funciona, tá? Então, usa esses 3 meses para isso. Depois dos 3 meses, se você achar que dá para começar a rotina do sono, começa. Mas tem bebê que não vai dar, tem bebê que ainda é muito imaturo mesmo, com 4 meses. Então você vai avaliando, mas não deixa prolongar muito também. Você vai ver assim, um bebê de 6 meses, ele é completamente diferente de um bebê de 3 meses, é muito diferente, né? É uma fase que eles mudam muito. Então, 6 meses provavelmente você já consegue ir fazendo a rotina do sono, ensinando ele a dormir sozinho, e isso vai gerar muita mais tranquilidade para o bebê e para você, tá? Mas as mudanças de comportamento, né? Então a gente treina a criança, ensina ela a dormir sozinha, tá tudo indo bem e de repente alguma coisa muda. Ela começa a acordar à noite chorando, ou ela não aceita mais ficar no berço para dormir. Isso também é completamente normal. O bebê é feito de muitos ciclos, né? Como
na verdade, como ser humano mesmo, e esses ciclos vão interferir na hora de dormir. Então, assim, não se desespere, ache, ai, meu filho regrediu, ou eu tô fazendo alguma coisa de errado, né? Avalia, você tá fazendo igual? Tudo igual? E nada, você não mudou em nada? Então é alguma coisa dele, pode ser um salto de desenvolvimento, pode ser um dente, pode ser inúmeras coisas. Se mantenha constante, se você achar que você precisa voltar pro quarto para acalmar ele, ai, mas eu não voltava mais, será que eu posso? Pode, não deixe o bebê sofrer. Né? Mesmo a criança grande também vai acontecer esses ciclos, é completamente normal. Aí você vai avaliar o seu comportamento, você tá fazendo tudo igual? Então é isso. Aí avalia também o dia como um todo. Aconteceu alguma coisa de diferente na rotina? Às vezes o pai tá viajando uma semana, 2 semanas, ou a mãe tá viajando, né? Ou sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Tem visita em casa. As crianças são muito sensíveis às rotinas, às mudanças de rotina. Então vai avaliando. Às vezes é inútil a gente achar um motivo, tentar achar porque a gente não acha, e às vezes é útil. Então se a gente, é por causa disso, então a gente consegue resolver. Ou se você buscou e não achou, às vezes não vai achar mesmo, tá? E aí não se foque tanto nisso. Foque em se manter constante, em dar um passo para trás, em refazer alguma coisa, e vai passar e depois vai voltar ao normal, tá? É normal, é isso que a gente tem que pensar. Agora, crianças mais velhas, né? E é uma experiência que eu tive, tá? Então, assim, bem resumidamente, eu ensinei as meninas que hoje têm 6 anos, quando elas eram bebê, eu fiz todo o ensinamento do sono, deu super certo, elas dormiam sozinhas, e depois veio o Fabinho, por um tempo eu consegui, por diversos motivos, bagunçou tudo, tá? E aí depois, quando elas tinham, sei lá, uns 3 anos, bagunçou tudo. E depois nasceu o Lucas e a coisa continuou mais bagunçada ainda. Então o que eu fazia? Eu dormia com eles, deitava com eles, né, até eles dormirem. Ora na cama deles, ora na minha cama. Tinha dia que era eu, tinha dia que era o Fábio. Tinha dia que era 8 horas, tinha dia que era 9, tinha dia que o janta era antes, tinha janta depois. Uma bagunça. Então, eu vou falar o que eu sei que funciona para crianças mais velhas. A gente acha que assim, tá tudo perdido, não tem mais jeito, e não é assim. É a mesma coisa, é a constância, a paciência, a rotina regradinha, vai funcionar para criança mais velha também. O que eu fiz? Conversei com eles, foi a primeira coisa. Como eles já têm idade para entender, né? Então, assim, elas estão com 6 anos e meio hoje. Isso faz mais ou menos um ano, assim, que a gente implementou mesmo a rotina e deu certo. Então, elas estavam lá com 5 anos, o Fabinho estava com 4 e o Lucas era bem menor, estava com 2, né? Mas até ele entrou na conversa. Então, conversei com eles. Olha, a partir de hoje, eu não durmo mais com vocês no quarto. E uma coisa é não abrir exceção, não abrir. É claro que eles não gostaram, que eles reclamaram, que eles choraram, né? E eu fui firme, com muito respeito, com muito carinho, entendendo o lado deles. É claro que eles não iam gostar, né? Então, olha, não vou mais dormir no quarto. A ordem pra gente na hora de dormir vai ser assim. Então aí passei a ordem pra eles direitinho como é que ia ser. Então é isso que nós vamos fazer, tá bom? Eles passaram uma semana reclamando, mas reclamando muito, chorando. Eu não deixava lá chorando simplesmente. Eu fazia toda a técnica como se fosse o bebê, né? Então eu voltava lá, conversava e tal, mas eu não abria exceção nos procedimentos, assim, né? E foi indo. Assim, demora mais um pouco do que o bebê? Sinceramente, eu não sei, porque às vezes o bebê demora muito também. Acho que é muito da criança, né? E ainda tem o fato de serem 4 crianças. Eu fiz isso numa época que eu ia ficar sozinha com eles à noite por um bom tempo. E então eu precisava disso, né? E aí eu pensei na minha cabeça, como que isso vai funcionar na minha casa? São 4 crianças, com idades diferentes, com quartos diferentes. E aí, bom, eu tracei um plano para mim. E aí é isso que você tem que fazer, traça um plano para você. E saiba que ele não vai dar certo de primeira, né? Então tem 2 crianças no quarto, 2 no outro. Quando eu tô nesse quarto, é claro que essas outras vêm aqui, né? E aí, depois quando eu mudo de quarto, esses também vêm aqui. Então eu faço os 4 juntos? Pra mim não dá, é uma bagunça os 4 juntos. Então, eu tracei o meu plano, sabia que não ia dar certo de começo, e aí quando eles vinham no quarto do outro, eu levava ali de volta, e daí quando vinha aqui eu levava ali de volta, e assim foi. Demora um tanto de tempo pra dar certo, mas dá certo. Hoje, eu não... É mentira se eu falar é super tranquilo todos os dias. Não é, mas eles dormem sozinhos, a gente tem o ritual, a gente faz com eles, eles vão pra cama e eles dormem sozinhos.
funciona quase todos os dias. Alguns dias ainda sai do quarto, vem chamar, um tá falando, o outro tá brigando. Vai ter, sempre vai ter. A gente tem que manter a constância e leva lá de volta e conversa de novo, né? E paciência. O quanto mais paciência a gente tiver, mais como é que se diz? Mais efeito vai ter, mais rápido vai ser o efeito. E a gente não vai ter aquela sensação depois de, olha o que eu fiz, olha como eu falei, olha como eu tratei, né? A gente vai se sentir bem, a gente vai se sentir com o dever cumprido, de que está ensinando a criança a dormir, né? A gente sabe o porquê precisa ensinar a criança a dormir e a gente vai fazer isso, tá? Então, com criança mais velha, funciona também. A mesma coisa, traça o seu plano, segue ele direitinho, vai demorar mais, mas vai funcionar. E o melhor, vai valer a pena, vai valer muito a pena. Pensa que esse período que você vai gastar fazendo treinamento, controlando o seu nervosismo, ele vai se pagar depois, porque daí você vai ter noites mais tranquilas com você, com as crianças, para fazer as coisas depois que eles dormem, tá? E gerando essa conexão na hora de dormir. Isso é muito bom. Para acabar, cuidado com a comparação com outras crianças, porque as crianças são muito diferentes, até na hora de dormir, ou principalmente na hora de dormir, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, até na fase bebê, porque assim, eu tive um bebê que eu não precisei fazer treinamento do sono, ele simplesmente dormia. Eu não fazia a criança dormir. E eu pensava, meu Deus, isso existe? Porque eu já tinha passado por outras duas que não eram assim, né? E era assim, simplesmente se eu começava a rotininha, ele seguia e ele dormia. Então, pensa assim, se ele é meu primeiro filho, o que eu acho? Que as crianças são assim. E aí uma outra mãe vem dizer que a criança não dorme, a mãe tá fazendo alguma coisa errada. E se eu sou a mãe que a criança não dorme e converso com uma mãe que a criança dorme, eu vou achar que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, pode ser que eu esteja fazendo uma coisa errada, realmente pode. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que analisar o meu comportamento. Se eu chegar à conclusão de que eu não estou fazendo nada errado, que eu estou seguindo a rotina, que eu estou fazendo tudo direitinho, e a minha criança não dorme como o filho da amiga, é porque a minha criança é diferente. Mas o meu, eu fiz o treinamento por uma semana e dormiu. E o outro demorou um mês. E acontece, e é assim mesmo, tá? Então, assim, eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. É muito diferente. Então, cuidado com a comparação. Se você acha que não tá bom na sua casa, não tá bom. Pensa por que não tá bom na sua casa. Pensa como você pode melhorar para o seu filho especificamente. Pensando nas características dele, no que ele gosta, no que cabe na sua família, no que cabe na sua rotina. É ótimo a gente conversar com outras pessoas, porque a gente tem ideias conversando com outras pessoas. Alguma ideia de rotina que a gente não tinha pensado, né? Qualquer coisa assim é ótimo. Só cuidado na hora da comparação, na hora de ficar pensando, meu filho, olha como é meu filho, ou o que eu tô fazendo de errado, né? Então, converse com outras pessoas, pegue dicas de rotina e tudo, mas depois, na sua casa, sozinha, ou com seu marido, ou com quem te ajuda, ou com a sua mulher, faça o exercício de pensar o que vai funcionar aí dentro, como é o seu filho, e respeite o tempo que ele tem de aprender isso. E vai dar certo, tá bom? Esse é o hábito do sono. Eu acho que eu consegui abranger um pouquinho de tudo. Aí é para você também quebrar a cabeça aí na sua casa e pensar o que dá para fazer, tá bom? E é isso. Mantenha a paciência, peça ajuda divina para você conseguir pensar o melhor para os seus filhos, para você conseguir se manter calma, para você conseguir se manter tranquila. Reze pedindo isso, porque isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte de dar amor, de respeitar o próximo, de criar filhos, faz parte, tudo isso. Então peça isso também, tá bom? Beijo, até a próxima aula.